a paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Ezequiel, capítulo 37, verso 1, que diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que era muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso em seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza a eles: assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir o vosso sepulcro, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Amém. Esta passagem é uma visão que Ezequiel teve esta experiência com Deus. Ali este homem sendo tomado em espírito, o Espírito do Senhor o arrebatou para um vale. Ele estava em espírito. E Deus mostra esta visão a ele. E ele é levado num vale. E quando ele chega num vale, ele se aproxima e Deus mostra a ele ossos sobre ossos. É um vale de ossos secos. Ali o Senhor Deus faz ele rodear, passear sobre aqueles ossos, em volta daqueles ossos. E Deus diz: poderão ter vida estes ossos? E ele diz: Senhor Deus, tu o sabes. Filho do homem, porventura viverão estes ossos?
E ele diz: Senhor, tu sabes. E Deus diz a ele: então profetiza. Profetiza a estes ossos e dizes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, diz a esses ossos. E ele começou a profetizar, para que viesse ter vida e entrar espírito sobre aqueles ossos. Então, ele começou a profetizar, dando ordem, como o Senhor tinha ordenado a ele. E houve ruídos. Então ele profetizava. E quando ele profetizava, um grande rebuliço começou a acontecer. Osso sobre osso, cada um no seu devido corpo, começou a se juntar. E começou a vir nervo sobre osso, carne sobre os nervos e pele sobre a carne, como ele profetizava. Porém, quando ele termina de profetizar, são apenas corpos, mas estão sem vida. E o Senhor Deus continua dizendo: profetiza para que venha espírito sobre estes corpos. Profetiza aos quatro ventos. Profetiza para que venha o espírito sobre estes corpos. E ali ele profetizou: ó Espírito, sopra sobre estes corpos. E ali veio o Espírito, veio um grande vento e soprou naqueles corpos, e entrou ali vida naqueles corpos, e se tornou ali um grande exército de pé, com vida. E o Senhor deu esta visão dizendo a ele: assim diz o Senhor, eis que abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos farei subir da vossa sepultura. Esta palavra está dizendo sobre um povo que estava morto, abatido, sem esperança, sem Espírito de Deus. Aqui está falando das 12 tribos de Israel que não tinham esperança nenhuma. E Deus estava mostrando ao profeta Ezequiel para profetizar sobre as tribos, para que eles voltassem com força, com vigor, como um exército para Israel. E Deus estava dizendo: profetiza, porque eu tenho planos de vida e salvação ao meu povo. Mas ali naquela visão ele estava vendo mortos, ossos secos. E Deus diz: você tem o poder de profetizar. Profetiza para que os ossos secos volta a ser corpo, e o corpo volta a ser e ter vida e fique de pé, para que possa ser um grande exército na mão do Senhor. E esta profecia se cumpriu quando o povo voltou para Israel triunfante, através da profecia que Ezequiel profetizou. Hoje Israel é uma potência mundial. É um povo, é uma nação que está aqui nos nossos olhos, estamos vendo. E é um exército guardado, escolhido por Deus. Todos assistem hoje o povo de Israel sendo bombardeado, perseguido, mas eles estão ali de pé, como uma potência, mesmo sendo um povo pequeno, um país pequeno, mas é uma nação eleita do Senhor. Se olharmos em volta onde está sendo bombardeado, os
países vizinhos estão sendo bombardeados, mas eles estão de pé. Esta é a proteção que Deus faz. E o poder da profecia cabe a nós profetizar, para que a nossa vida, para que o povo de Deus venha ter vida para ser vivo e não morto na presença de Deus. Que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, nos alimentarmos para não morrer e ficar como ossos secos na presença dEle. Que a palavra do Senhor venha frutificar de dentro para fora, crescendo como uma árvore frutificada, cheia de frutos, para que estes frutos possam dar vidas e alimentar outras pessoas. Que a nossa boca venha ser para profetizar. Como o próprio Deus diz, profetiza. O próprio Deus poderia mostrar esta visão a Ezequiel e mostrar o que ele faz sem ele abrir a boca. Sem Ezequiel abrir a boca, mas ele não. O próprio Deus diz, você vai profetizar. Profetiza a estes ossos, profetiza a estes corpos, profetiza este grande exército para que volte a me servir, a me adorar, a me bendizer. Então que a nossa boca seja para profetizar, para que nós possamos estar prontos a servir a Deus, pronto para fazer aquilo que lhe apraz. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua infinita misericórdia, por nos tornar e estarmos vivos na tua presença. Eu venho te pedir perdão dos meus pecados, das minhas falhas, obras, pensamentos. Tem misericórdia da nossa vida, da vida dos teus filhos, da tua casa, do teu rebanho, de todos que estão te servindo, te adorando e tentando se fortalecer na tua presença. Fortalece este grande exército que está para te servir. Não deixe, Senhor, que a morte venha aparecer para ceifá-los, mas que haja salvação, libertação, vitória em Cristo Jesus. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem dado vitória. Até aqui o Senhor tem dado cura, livramento, proteção para todos estes homens e mulheres aqui na terra. Fica conosco, Senhor, com teu rebanho, com a tua igreja, com todos que se propõem a te servir e te adorar verdadeiramente. Sustenta-nos com as tuas mãos. E desde já eu te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.